vou apresentando. Portanto, o Sr. Professor tem o doutoramento em Filosofia, tem uma experiência académica vinculada à Universidade Católica Portuguesa e, portanto, nós temos estado a perguntar às pessoas que entram, aos professores e os preletores que entram, para em 2 ou 3 palavras-chave dizerem aquilo que sentem neste momento que são, ou seja, qual a sua sensação sobre o momento e sobre a sua posição, que pode ser positiva também neste mundo dos treinadores. Nós temos aqui inscritos treinadores, professores de educação física, treinadores de desporto, técnicos de exercício físico, e, portanto, perante eles, o que é que colocaria como palavra-chave da apresentação? Eu penso que, se tivesse que escolher só uma, escolheria aplicação. Ou seja, a necessidade que nós hoje temos de ir buscar já o imenso manancial de estudos que temos, mas falta, de facto, aplicá-los, sobretudo na área que vou falar, que é a filosofia do desporto, aplicá-los depois à realidade, aos vários contextos e aos vários agentes desportivos. Muito bem, excelente, e nada mais interessante para treinadores e para técnicos de exercício físico que ver no olhar de um filósofo do desporto aquilo que é a possibilidade de os aplicar. Já que o professor Antonino tivemos a organizar esta imagem de que o treino não é só biológico, o treino também não é só psicológico, do ponto de vista das variáveis que se podem trabalhar, o treino também é uma dimensão social e uma dimensão filosófica que também se aplica. Temos aqui entre nós muitos treinadores de artes marciais também, curiosamente, inscreveram-se nesta ação de formação e, portanto, eles estão muito habituados desde há muitos anos, não é? Estão muito habituados também a ter esta imagem da aplicação cotidiana de valores e desta dimensão de ética nas artes marciais. E, portanto, vamos ouvi-lo. A palavra é sua, tem cerca de 30 minutos com mais uns pauzinhos para permitir aqui também terminar com algum momento de debate. Força. Muito bem. Muito obrigado pelas palavras. É para mim uma grande honra estar aqui num painel com tanto valor. Tive a oportunidade de ouvir algumas intervenções e, nomeadamente, a última, a terminar aqui em beleza com a referência a um filósofo e à importância do seu trabalho na atualidade. Ora, eu vou falar da felicidade do atleta, vou dar algumas indicações, fazer aqui uma relação entre a filosofia do desporto, a ética, os valores e partilhar algumas das questões que têm sido alvo da minha investigação nos últimos tempos. Alguma investigação já foi publicada num dicionário de educação para o empreendedorismo, que aconselho a quem não conhece a consultar, tem de facto entradas muito interessantes. Uma daquelas que foi da minha autoria foi o empreendedorismo no desporto, mas tem muitas outras de várias áreas que estão com imensa qualidade e que vale de facto a pena ver. Também um livro que foi publicado nesta parceria entre o PNED e a Universidade Católica Portuguesa, intitulado Desporto, Humanismo e Tecnologia, onde também tenho um contributo com o título Empreendedorismo, Desporto e Educação. Isto só para fazer as primeiras apresentações. Então, vamos começar. Gostava de referir que Platão, segundo dizem alguns autores, terá sido o primeiro atleta filósofo. Estávamos no século V a.C., no Peloponeso, arredores de Corinto. Dizem que terá competido wrestling nos Jogos Istmicos. É uma boa referência para começarmos. Ora, a palavra filosofia tem sido muito debatida nos últimos anos, sobretudo no contexto desportivo, o que é ainda mais interessante para aquilo que vamos falar agora. Sabe-se que em Inglaterra, o novo plano de desempenho de jogadores de elite exige que cada academia tenha uma filosofia de jogo que forme a base para o desenvolvimento de jogadores jovens. Ora, esta ideia vai ser, no fundo, a ideia base de toda a minha apresentação. Explorar aqui esta questão da importância da filosofia de jogo, da filosofia de clube
da filosofia do treinador, da filosofia do atleta, como depois o móvel fundamental para os valores e para a felicidade no final. Ora, então, num relatório sobre essas academias de jovens na Europa, de 2012, que envolveu 96 academias de jovens e 41 países, chegou-se à conclusão que 91% já tinham a filosofia de treino. Mais de 75% já trabalhavam com um plano de treino e com uma visão clara para o clube. A maioria tinha formação definida e 52% preferiam 4-3-3 e 28% preferiam 4-4-2. Em relação a estudos de caso, no que diz respeito a esta expressão filosofia de clube, sabemos que há referências como o Hoffenheim, o Tottenham e, sobretudo, o Ajax de Amsterdão, que ainda hoje parece ter algumas marcas no Barcelona de Johan Cruyff. Mas não é do Ajax que eu vou explorar. Mais à frente vou explorar um caso bem interessante e muito menos conhecido daquilo que é o público em geral. Vamos então agora ver o que é que significa filosofia aplicada ao desporto. Bom, é fazer uma análise conceptual e sistemática das questões do desporto como atividade humana. E, da investigação que fiz, verifiquei que as 5 áreas filosóficas mais exploradas neste tópico da filosofia aplicada ao desporto são a metafísica, a ética, cá está, que é aquilo que nos reúne hoje aqui, a filosofia do direito, a filosofia política e a estética. Em relação à filosofia aplicada ao desporto, alguns autores apontam para a sua origem na antiguidade. Isto parece ser bastante consensual, onde a capacidade atlética tinha uma grande ligação com a capacidade de liderar. E o desporto tinha também uma grande relação com a educação moral. Um dos primeiros estudos que catapultou a filosofia aplicada ao desporto foi de Paul Weiss, em 1969, e que levou a que muitos outros autores começassem a estudar estas questões. Primeiro, valorizando a educação física e a saúde, e depois utilizando as questões filosóficas nas organizações e em vários modelos de treino e de gestão das organizações desportivas. Até que, em 1973, foi fundada a International Association for the Philosophy of Sport e, mais recentemente, em 2008, a European Association for the Philosophy of Sport. Eu não coloco aqui referências do Japão, mas não gostava de ir embora sem dizer que, no Japão, esta área da filosofia do desporto está, de facto, em crescendo e com trabalhos de muita qualidade. Uma referência também interessante é de um holandês também, Johan Huizinga, relativamente ao Homo Ludens. Em 1950 ele já dizia e já fazia uma análise da natureza do jogo e afirmava que o jogo não era apenas anterior ao desporto, mas também à cultura e à própria civilização. Então, entrando agora em trabalhos mais recentes e de maior impacto, por exemplo, o trabalho de Stephen Mumford, que é um fervoroso adepto do Sheffield United, cronista habitual na imprensa desportiva inglesa e professor de filosofia na Durham University. Ele publicou este livro o ano passado, tem um índice como, por exemplo, a beleza, a totalidade, o espaço, a oportunidade e a vitória. Ele faz uma análise destes 5 tópicos filosóficos, tentando responder a questões como, por exemplo, será que uma equipa é maior que a soma dos seus jogadores? Qual é que é o papel essencial do acaso ou da sorte? Devemos querer ganhar a todo o custo? O que é que significa controlar o espaço? Podemos encontrar a verdadeira beleza no futebol? São exemplos de questões exploradas. Agora sim, entramos num estudo de caso, menos conhecido que o caso do Ajax, é o caso de Hout Bay United. É um pequeno clube que fica muito próximo da cidade do Cabo, na África do Sul. Foi criado pela comunidade, e cá está, esta é uma ideia original. A comunidade é que criou este clube em 2014, portanto é um clube bastante recente e tem o apoio do treinador do Liverpool, Jürgen Klopp. Ele esteve e tem vindo a apoiar nos últimos tempos e a partir daí o clube tem de facto de tornar-se conhecido
e tem desenvolvido projetos e tem tido resultados bastante interessantes. Um dos resultados mais interessantes é que, tendo em conta também as problemáticas que a região atravessava, como pobreza, consumo de várias substâncias psicotrópicas, etc., verificaram que, em dia de jogo, a criminalidade baixava significativamente. E este é um dado que realmente nos deve fazer refletir. Outra das novidades interessantes neste clube é que tem parcerias com escolas e empresas. Porquê? Porque um dos grandes objetivos da filosofia deste clube é precisamente levar os jogadores a estudarem e a terem um emprego. E isso está, de facto, presente nos vários documentos, nos vários regulamentos do próprio clube. Alguns slogans que este clube tem: uma comunidade e não um clube, interessante, mais do que uma equipa e maior do que o jogo. Este clube tem também como referência não apenas o treinador do Liverpool, mas também o Athletic Bilbao, em Espanha, precisamente por aquela ideia da contratação apenas de jogadores locais. Em relação à filosofia do clube, podíamos perguntar o que é que faz a diferença neste caso de África do Sul? Bom, há um modelo de trabalho muito interessante em que um jogador tem 6 atributos-chave de desenvolvimento e cada um destes atributos está vinculado e influenciam-se mutuamente. O que é que isto significa? Significa que se um destes atributos for trabalhado, for desenvolvido, ele vai ajudar a melhorar os outros atributos. Neste esquema que já vos vou mostrar a seguir mais em pormenor, 50% dos atributos estão dentro de campo e 50% dos atributos estão fora de campo. Vamos então agora ver mais em pormenor. Podemos ver na parte de cima os 3 atributos que estão dentro de campo: o físico, o tático e o técnico, que depois também se subdividem em muitas outras variáveis que devem ser trabalhadas, mas que não temos tempo de explorar aqui. No entanto, seria muito interessante. E depois, na parte de baixo, tem mais 3 que podem ser trabalhadas também e que também se subdividem em várias outras categorias. E estamos a falar da parte mental, da parte pessoal e do estilo de vida. Aqui podemos ver um modelo que é utilizado por este clube para o desenvolvimento pessoal. Obviamente que há aqui um foco maior no trabalho com os atletas, mas pode ser desenvolvido, e penso que o futuro também poderá caminhar para aí, pode ser desenvolvido com os outros agentes desportivos. Nico Manduzio é o coordenador do Departamento de Saúde e Bem-Estar do clube e tem como principais funções melhorar as relações entre os atletas, gerir as parcerias com o objetivo dos atletas estudarem e garantir-lhes emprego. Cá está. E, portanto, é ele que coordena também este trabalho de desenvolvimento pessoal dos atletas. Alguns exemplos aqui de conduta baseado em valor, que é já um trabalho que o Plano Nacional de Ética no Desporto tem vindo a desenvolver nos seus cursos de formação, como já foi falado aqui hoje. Por exemplo, aqui à esquerda podemos ver o valor da honestidade e depois indicações muito concretas sobre aquilo que os atletas devem fazer nos jogos, nos treinos e no trabalho de ginásio. Eu vou só ler alguns exemplos. Logo o primeiro, completar todo o foco que é exigido, o compromisso e a excelência, e depois no ginásio chegar a horas, concluir todo o trabalho prescrito no tempo definido, alongar antes e entre todos os exercícios, etc. Depois o trabalho duro, a mesma coisa, concluir todo o trabalho da melhor maneira possível, esforçar-se para melhorar um aspecto do seu desempenho em cada sessão, pedir para fazer mais. Temos mais 2 exemplos. Espírito de equipa é outro dos valores defendidos por este clube e que faz parte da identidade da sua filosofia, e também o profissionalismo. Por exemplo, aqui, chegar cedo e passar 10 minutos com um jogador mais jovem, desenvolvendo as suas habilidades ou fitness. Chegar cedo não é só o objetivo, mas também ficar mais 10 minutos em cada sessão e ajudar os jogadores mais jovens também com as suas habilidades ou condicionamento físico. São apenas alguns exemplos. No ginásio, por exemplo, também temos aqui um interessante: levar uma garrafa de água e beber regularmente, levar uma toalha e usá-la, cumprir com os registros definidos nas máquinas, manter a área da academia limpa. Portanto, cá está a tal relação entre teoria e prática. No Código de Conduta vemos explorada muitas questões, como por exemplo o dress code,
o que fazer no treino, o que fazer no dia de jogo, o que fazer, por exemplo, relativamente às viagens de autocarro no clube, o que fazer com os telemóveis, como atuar nas situações de convocatória, nas situações de doença, como ter aqui uma relação com os mídia. Portanto, tudo isso está previsto no Código de Conduta do clube. Alguns exemplos aqui de multas por má conduta. Por exemplo, nesta ofensa, chegar atrasado ao treino, há uma multa de 10% do salário, uma falta injustificada ao treino de 15% e não será convocado nessa semana, e um atraso no dia de jogo, uma multa de 20% e não será convocado na semana seguinte. São apenas alguns exemplos. Aqui também tinha para partilhar o questionário que é elaborado no tal programa de desenvolvimento pessoal que é feito com os atletas, fora do treino habitual e do trabalho em campo. Por exemplo, é perguntado qual é a sua motivação para jogar no clube, qual é a sua expectativa pessoal para a temporada atual, o que é que você espera dos treinadores e da direção para que a equipa tenha sucesso este ano, quais as habilidades que você deseja melhorar, o que é que o torna único dentro e fora de campo e por aí fora. São apenas alguns exemplos deste questionário. Um outro exemplo que também gostava de partilhar convosco foi publicado em 2014 e é o livro de Ray Power sobre a filosofia do treinador. Ele tem alguns tópicos muito interessantes. Primeiro, a filosofia do treinador é a resposta à pergunta como é que o treinador viu o jogo. Depois, também, uma outra questão associada e também importante é quais são os valores e as crenças fundamentais do treinador. As respostas a estas questões darão então, segundo Dan Wright, a identidade do projeto no seu todo. Para isso, há que ser trabalhado 4 áreas principais: as crenças, a motivação, as experiências e os métodos. Este autor, Ray Power, diz claramente que se inspirou em Roy Keane e José Mourinho. A filosofia de um treinador de futebol, então, tem que ter em atenção aqui uma série de questões. Sabe-se que a maioria dos treinadores trabalha sozinho, que não tem muitos apoios, tirando aqueles que têm melhores condições. E uma das questões interessantes é que tipo de jogador quer desenvolver. Portanto, o treinador, quando desenvolve a sua filosofia, deverá responder inicialmente a esta pergunta. Uma outra pergunta importante que o treinador deve responder é como é que posso desenhar o plano de trabalho como um todo? E a terceira é como é que posso desenhar o plano em cada sessão. Isto é muito polémico e estamos apenas a começar. São áreas muito recentes, a filosofia aplicada ao desporto e, sobretudo, a filosofia do futebol. Há um dado interessante. Em 2013, Michelle Dalai, que é uma cronista, jornalista muito conhecida, publicou o livro Contra o Tiki-Taka, onde criticou a filosofia do Barcelona. E isto deve nos fazer pensar. Porquê? Porque temos opiniões que podem ser defendidas quer de um lado A, quer do lado B. O importante é, de facto, a nossa capacidade de argumentação. E para que isso aconteça, Ray Power sugere todo um esquema de trabalho que começa na filosofia do treinador, passa também pela filosofia do clube, deve haver aqui um diálogo importante, para que depois o trabalho mais objetivo comece a ser elaborado de uma forma coerente com essas duas filosofias inicialmente trabalhadas. Depois, ao longo do trabalho que vai sendo desenvolvido, é importante analisar a coerência entre a filosofia inicial e o trabalho que é feito no dia-a-dia do clube. Uma referência para este autor é, de facto, o modelo TIPS do Ajax. É um modelo muito estudado, é um modelo muito utilizado por outros clubes, onde aqui fatores como a personalidade e a velocidade são considerados já naturais nos atletas e a técnica e o insight podem então ser desenvolvidos através de treino de longo prazo com técnicas específicas e este modelo do Ajax, de facto, é um modelo que ainda permanece bastante respeitado pela comunidade, não só científica, mas também de treinadores. Existem 10 critérios que são pré-determinados e que depois vão ajudar também ao processo de avaliação, que é aqui também muito, muito importante. Neste caso, podíamos analisar um jogador em específico. Eu escolhi o Dennis Bergkamp. Porquê? Por várias razões. Sabemos que em 1993 houve a transferência para o Inter de Milão, precisamente do Ajax.
Outras transferências aconteceram nesta época, para quem se recorda, grandes nomes do futebol, Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. A Itália, sabemos que tem e tinha um sistema bastante mais defensivo que o sistema holandês e, portanto, chegamos à conclusão que o sucesso no Inter de Milão não terá sido muito grande, precisamente porque estávamos aqui a falar de duas filosofias diferentes, a filosofia do Ajax e a filosofia do Inter de Milão. E o jogador, tendo sido formado numa filosofia mais ofensiva, teve muita dificuldade em adaptar-se a uma filosofia mais defensiva. E quando é que ele teve sucesso? Foi precisamente quando chegou ao Arsenal, e sabemos que o futebol inglês, e nomeadamente o Arsenal, tem uma filosofia muito mais parecida com a filosofia holandesa e a filosofia do Ajax. Ora, então, entrando agora mais em específico na ética do desporto, que é o ramo mais desenvolvido da filosofia do desporto, gostava só de partilhar convosco aqui o trabalho do filósofo Michael Sandel, que analisa o caso de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, over 80 million a year. How many would say that Ronaldo deserves to make 2,000 times what a school teacher makes? I don't think it's fair, and the reason I'd say it's not fair is it's a matter of how much relational wealth the Era apenas um exemplo, não vamos ver agora aqui todo o debate, mas só para apresentar aqui o trabalho do filósofo americano Michael Sandel. Ora, ele começa por explorar esta ideia aqui de justiça e diz que, segundo o filósofo Aristóteles, justiça é dar às pessoas aquilo que elas merecem. Ora, então podemos perguntar, quem é que deve ficar com a melhor flauta? É o exemplo utilizado por Aristóteles. Qual a melhor forma de distribuir flautas às pessoas? Será a sorte? Será a pessoa que chegar primeiro e apanhar a flauta? Devemos dar aos melhores ou devemos dar aos piores? Qual é que deve ser o critério ético, o critério filosófico para dar flautas, distribuir flautas às pessoas? Ora, quem deve ficar com a melhor flauta deve ser o melhor tocador de flauta. Esta é a perspectiva de Aristóteles. E porquê? Para ouvirmos todos melhor música. E assim todos ganhariam. O que é que está aqui por trás? O maior benefício para todos. Um princípio ético, como já foi referido na conferência anterior, do utilitarismo de John Stuart Mill. Mas não ficamos por aqui. Qual seria a justificação de Aristóteles? As flautas servem para serem bem tocadas. É esse o seu grande objetivo, é essa a sua natureza, a sua essência, se quisermos. Então, o objetivo da performance musical é produzir música excelente. Cá está, a excelência. E aí estaríamos a dar um grande contributo para a nossa felicidade, considerada por Aristóteles a excelência das excelências. Mas não só. Dessa forma, também estaríamos a contribuir para reconhecer quem são os melhores músicos. Será que está clara a questão? Vamos então usar um exemplo do desporto, talvez menos filosófico, mas mais claro. O exemplo que vamos usar melhor, que foi usado por Michael Sandel, é o exemplo de Casey Martin no golfe. Não sei se conhecem este jogador fantástico e de muito talento, mas ele tinha um problema numa perna, má circulação, que lhe trazia também muitas dores ao andar na relva do golfe. O que é que aconteceu? O Casey Martin pediu autorização à Associação de Profissionais de Golfe para usar um carro de apoio. Sabem qual foi a resposta? A associação disse que não, pois isso daria uma vantagem desleal ao atleta. Casey Martin foi para tribunal. Se vocês fossem os juízes, o que é que decidiriam? Aceitariam esta resposta da associação ou negariam? Qual seria a vossa resposta? Interessante para o nosso debate no final. Será que Casey Martin teria ou não direito ao carro de apoio? O que é que acham? Vão pensando nisso? O carro de apoio, será que iria interferir no normal desenrolar do jogo de golfe? Esta era a questão que estava no regulamento. Qual terá sido, então, a decisão do tribunal? Ora, no tribunal havia especialistas em golfe para assessorar a decisão dos juízes. E qual terá sido a posição desses especialistas em golfe? O percurso a pé é um exercício físico cansativo, diziam os especialistas em golfe.
Diziam também que o fator fadiga é uma parte importante do golfe. Portanto, seguindo este raciocínio, usar um carro de apoio iria interferir com o normal desenvolvimento do jogo e com o seu resultado final. Portanto, já estão a imaginar qual terá sido a resposta dos especialistas. Mas qual terá sido a decisão do tribunal? É o que realmente importa aqui, porque é a decisão do tribunal que vale. A resposta foi sim, contra todas as expectativas. E então, Casey Martin poderia usar um carro de apoio. 7 juízes disseram que sim e 2 disseram que não. E porquê esta decisão? Os juízes pensaram, voltando novamente à filosofia de Aristóteles, na natureza fundamental do golfe, tal como tínhamos visto no caso da flauta. E o caminhar não foi considerado essencial, mas sim o quê? O acertar nos buracos com o menor número possível de tacadas. Essa é a essência considerada pelos juízes. Mas curioso que houve um dos juízes que votou contra, disse que não era possível determinar a natureza essencial do golfe e que as regras eram arbitrárias. Cá está aqui uma posição anti-teorias éticas universais. Podíamos destacar aqui o relativismo, o subjetivismo e o intuicionismo. E se de facto estas teorias tivessem razão, se calhar não estaríamos aqui hoje a falar de ética no desporto. Sandel considera então que as regras de um jogo, seja qual for a modalidade desportiva, são formas de promover a virtude e a excelência, enquanto dignas de admiração. Por isso, os adeptos vivem tão preocupados com o resultado final do jogo. Mas se este caso fosse apenas um caso de justiça, então parece que teria sido fácil resolver. Bastava permitir a todos os atletas a utilização de um carro de apoio e então teríamos aqui a questão da igualdade resolvida com a maior das facilidades. Mas a verdade é que para o filósofo Sandel, outra grande questão estava em debate neste caso, que era quais as capacidades que devem ser reconhecidas como talento atlético, obviamente. E isto também é uma questão que vem do filósofo Aristóteles da Antiguidade. Ora, nós sabemos que o senso comum costuma pensar que a melhor forma de evitar conflitos e problemas é não discutir questões éticas, pois são consideradas pelo senso comum como subjetivas. Mas o que é que vimos hoje aqui é que é precisamente o contrário. Portanto, devemos promover a educação para os valores através do quê? Do diálogo racional e de exercícios filosóficos para habituar as pessoas a pensarem. Ora, sabemos que isto hoje é mais difícil, é um desafio maior. Porquê? Porque vivemos numa economia de mercado que, além disso, se transformou numa sociedade de mercado onde quase tudo está à venda. E essa é uma questão que devemos analisar com mais detalhe. Será que tudo pode ser vendido? E será que tudo pode ser comprado? Bom, se dissermos que sim, então estamos a promover uma maior desigualdade. Porquê? Porque fica mais difícil o acesso a uma vida com qualidade, a uma vida com felicidade. Então, outra preocupação aparece, que é o pensamento e os valores do mercado podem alterar práticas e bens sociais. Vimos hoje também a referência às tecnologias e vai ser o problema do futuro, já é um problema do presente. As tecnologias estão a alterar o pensamento e os valores, estão a alterar a valorização que damos às coisas. Então analisamos aqui um caso muito interessante e foi feito um estudo em escolas americanas, que é o caso dos prémios em dinheiro e que é muito pertinente na maior parte das modalidades desportivas. Então o que é que eles fizeram? Davam $50 aos alunos que tivessem A e $35 aos alunos que tivessem a classificação de B. Davam $2 por cada livro que cada aluno lesse. Para quê? Para promover, de facto, os resultados, para promover a melhor performance possível. Acham que os resultados foram fantásticos com esta estratégia? Ora, os argumentos utilizados eram os seguintes: dar dinheiro mata a motivação intrínseca, ou seja, o aprender. Ora, então parece que os resultados não terão sido muito bons, não é verdade? O dinheiro corrompe a motivação mais nobre de aprender. Bom, se acreditarmos nestes argumentos, então o resultado do estudo pode ter um sentido específico, que é que a maioria não tirou notas mais altas. E mais interessante ainda, é que com o desenrolar do tempo, muitos alunos começaram a ler livros mais pequenos, porque não estava estipulado o tamanho do livro. E então, para ganharem os €2,
liam os livros mais pequenos que existiam. Portanto, cá está uma forma de dar a volta à situação. Ora, a questão essencial aqui é que parece que os prémios em dinheiro podem, de facto, alterar o significado de bens e práticas sociais, que neste caso seria a leitura, a aprendizagem, o sucesso escolar. E, portanto, a questão que devemos refletir aqui é se essas ações, essas práticas sociais, não deveriam ser desenvolvidas de forma natural e sem a interferência do dinheiro. Portanto, isto é uma questão para debate, evidentemente. Devemos então deixar que o dinheiro interfira em todas estas questões. Já vimos a educação, mas podemos acrescentar o corpo, a vida familiar, as relações pessoais, a saúde, a felicidade, tudo isso? Será que é pacífico deixarmos que o dinheiro compre isso? Ou será que não é possível? Quais seriam as consequências? Como disse há pouco, o aumento da desigualdade, e hoje já vimos um pouco isso, os ricos vivem num bairro, os pobres vivem noutro. Quais é que são então os bens e práticas que o dinheiro não pode nem deve comprar? Mais uma questão para debate. Estou quase a terminar. Gostaria de partilhar convosco então o caso de Cristiano Ronaldo, nesta questão da felicidade como valor ético, num trabalho do jornal Record, um título que saiu numa edição dizia que Cristiano Ronaldo afirmou numa entrevista que o seu segredo é a preparação e a ética de trabalho. Cá está esta expressão muito importante para nós aqui hoje. E então é natural pensarmos qual será a ética de trabalho de Cristiano Ronaldo que explique esse segredo. E então fomos aprofundar ainda mais a entrevista e vimos na entrevista estes 4 valores referidos como o segredo ético do sucesso do atleta. Primeiro, equilíbrio psicológico. Em segundo lugar, a motivação. Em terceiro, a felicidade. Cá está. E em quarto lugar, a realização profissional. Ora, a felicidade não é um tema que tenha sido ainda muito trabalhado nesta relação do sucesso dos atletas, mas penso que no futuro mais estudos vão começar a aparecer, porque de facto parece explicar aqui um impacto bastante positivo no desempenho dos atletas. Aqui uma consequência também igualmente positiva é que um jovem de 17 anos, filho de Kluivert, terá dito que a ética de Cristiano Ronaldo é um exemplo para mim. Cá está então uma influência positiva. A terminar mesmo, gostaria de deixar-vos com uma sugestão de um filme, Concussion, com um ator bastante conhecido, Will Smith, e que trata a questão da verdade no desporto e mais ainda a importância de trabalharmos a tal questão que eu referi há bocado quando abordei o caso do clube sul-africano, que é o desenvolvimento pessoal dos atletas. E este filme trata bem essa questão. É no futebol americano, em que começam a morrer atletas de 40, 50 anos, sem ninguém perceber muito bem porquê. Will Smith faz de médico do departamento de autópsias e vai investigar a causa e descobre que a depressão dos atletas tem origem nos elevados impactos cranianos desta modalidade desportiva. No filme, a Liga Profissional não reconhece o artigo científico que o médico publicou numa revista académica indexada e a partir daqui não vou contar mais, senão também perde um pouco a piada para quem quiser ver o filme. Último argumento que eu gostava de partilhar depois para o debate, se acharem pertinente, é um estudo bastante recente, de 2019, de Deneve, investigador e professor da Universidade de Oxford, que concluiu no seu estudo que pessoas felizes aumentaram a produtividade em cerca de 13%. Posto isto, foi um gosto estar aqui convosco e estou disponível para o debate. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Jorge Humberto. Espetacular, muito interessante.